podem permanecer assentados. Hoje, eu creio que mais tardar 8h30 a gente está encerrando. Serei breve, tanto porque ficou faltando apenas um tópico, né? Como também pela condição da voz. Mas o Senhor Deus, Ele vai continuar falando conosco nesta noite. Amém, irmãos? Amém. Se você, assim como eu, está com dificuldade com a voz, você glorifica com as mãos, né? Glória a Deus. Acenando. Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. Eu quero reler com a igreja, que diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, já vimos, né? E de fé em Deus, também já vimos, da doutrina dos batismos também, e da imposição das mãos. Repitam, por favor, uma vez mais: imposição das mãos. Imposição das mãos. E da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Amém? Amém. Nós vamos hoje aqui fechar esse tema, o tema da imposição das mãos, recapitular aqui algumas coisas. E essa prática ela é bastante difundida, né, em muitas religiões e culturas de todo o mundo. Por sinal, eu destaquei uma delas, que é a chamada Reiki. É uma prática espiritual. Originou-se lá no Japão e difundiu-se por todo o mundo, tendo a intenção tanto de massagear o corpo da pessoa, como também curar pela imposição das mãos. Mas assim como nós vimos que existe a fé comum, como também a fé em Deus, que é a verdadeira, nós vamos prosseguir aqui ensinando sobre a imposição das mãos verdadeira, a correta, a bíblica, que nós já vimos que ela era e continua sendo praticada na ordenação ministerial. Repita comigo: ordenação ministerial. Ordenação ministerial. Mais convicção: ordenação ministerial. Ordenação ministerial. O que é isso, pastor? É quando o homem é ordenado ministerialmente, né? Para fazer parte do ministério separado. Daí nós vimos que isso já vinha sendo praticado desde o Antigo Testamento, quando Moisés impôs as mãos sobre Josué, o seu sucessor. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós vimos quando da instituição do diaconato, que os apóstolos também puseram as mãos sobre os candidatos ao diaconato, os 7 a princípio. Também lá em Atos capítulo 13, quando a igreja de Antioquia da Pisídia enviou Barnabé e Saulo para realizarem aquela grande viagem missionária, também ali puseram as mãos sobre eles, autorizando o envio. Também na consagração e reintegração dos presbíteros, lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22, vimos também a imposição das mãos na cura dos enfermos. É importante destacar, irmãos, isso aqui, que só existe uma única e verdadeira imposição das mãos, né? Que é a imposição das mãos bíblicas. Por que isso é tão sério? Porque quando alguém vai impor as mãos sobre a sua cabeça, dependendo do que há sobre a vida dessa pessoa, ela vai estar transferindo para você. Agora imagine comigo, alguém impor as mãos sobre a sua cabeça e essa pessoa está carregada, possuída de demônios, né? E ali você pode ser setado. Estou falando até de falsos profetas, né? Que, como eu disse, a imposição das mãos é difundida no mundo todo, tá? E para quem não sabe, até curar, o diabo também cura.
falsamente, mas cura. Né? Eu lembro, eu não estou lembrado do nome do doutor, né, que antigamente chegou até, eu lembro de ser televisionado. Ele fazia cirurgia, né, no cru mesmo, sem anestesia, sem aplicação de anestesia. Eu estou lembrado do nome do doutor, mas não vou citar não, porque está sendo gravado e pode censurar, né? Foi preso, né? Charlatão, né? Porque o único que cura realmente é Jesus. Amém? E o Senhor Jesus, ele praticava a imposição das mãos. Eu pergunto novamente aqui, ele precisava impor as mãos para curar? Não, apenas com sua palavra ele curaria. Mas quando ele queria, ele também colocava a mão sobre os enfermos e eles eram logicamente curados. E até o Senhor Jesus ordenou a imposição das mãos, né? Lá em Marcos capítulo 16, versículo 18, quando ele disse: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Lembrando que esses sinais de pegar em serpente e beber coisa mortífera, se acontecer nenhum dano, não é no sentido de tentar a Deus e alguém. Como para quem não sabe, nos Estados Unidos existem igrejas norte-americanas que os pastores levam isso ao pé da letra. Eles trazem serpentes para os cultos, eles trazem cobras para os cultos, e ali ficam manipulando esses animais peçonhentos, e muitos deles já foram picados por essas serpentes e acabaram morrendo. Porque Jesus não está falando e instigando ninguém quando vê uma serpente. Não, ele disse que os sinais, isso aqui é sinal. Então vamos pegar nessa. Glória a Jesus. Então, como eu estava dizendo, Jesus está dizendo é o seguinte: é como eu vi o irmão trabalha lá no sim. Eu vi na internet que é um pastor que fica brincando com a cobra no pescoço, dizendo que é Satanás, né? Ele dá um vacilo, a bicha vai dar uma picada no pescoço dele. Desse jeito. Jesus não está incentivando ninguém a ver uma serpente, uma cobra e pegar, não. Isso é tentar a Deus. O que é que ele está falando? Ele está falando daquele irmão que está capinando o mato, né? E de repente foi apanhar aquele mato ali, aquele feixe ali, não viu uma serpente, pegou na serpente e ali o Senhor deu um livramento, né? A mesma coisa de beber coisa mortífera é registrado nos anais da história da igreja primitiva, e muitos dos nossos irmãos cristãos primitivos, eles foram obrigados, forçados a beberem venenos, substâncias venenosas ou coisa mortífera. E quando aprove a Deus permitir que esses irmãos morressem, vários deles morreram, mas outros, contrariando a lógica, não morreram, mesmo sendo obrigados a tomarem veneno. O Senhor deu o livramento. E por último, Jesus disse: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Então nós vimos que os discípulos, eles, ao longo do livro de Atos Apóstolos, eles praticaram a imposição das mãos. Nós vimos um discípulo até então desconhecido, chamado Ananias, que pôs as mãos sobre os olhos de Saulo, então Saulo de Tarso. Depois de 3 dias cego, ele voltou a enxergar, a ver. Barnabé e Saulo também, lá em Atos capítulo 14. E aqui, aproveitando, abrindo um parênteses sobre essa imposição de mãos em Atos 14, a gente viu que não depende apenas da nossa fé, porque o homem pode ter fé, a mulher pode ter fé para impor a mão sobre o enfermo e ele ser curado, mas depende sobretudo da vontade de Deus, né? Porque eu posso ter fé para orar por alguém, você pode ter fé para impor a mão sobre alguém que está enfermo, ministrar a cura, sendo que não é a vontade de Deus que aquela pessoa seja curada, ou naquele momento ela seja curada.
Então tudo depende também da soberana vontade de Deus. Amém? Amém. Nós vimos por último o apóstolo Paulo lá na ilha de Malta, no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, onde ali ele, juntamente com aqueles homens sobreviventes daquele naufrágio, chegam naquela ilha. Os nativos, eles preparam uma fogueira. Paulo se distancia para pegar os gravetos para alimentar aquela fogueira, e aí que uma víbora, ela morde a mão de Paulo, e Paulo sacode ela no fogo, e os nativos ficaram esperando ele inchar e cair morto. Mas Deus contrariou, cumprindo o sinal que Jesus tinha falado lá em Marcos 16, pegarão em serpentes. No caso, ele não viu uma serpente e foi pegar. Ela viu e foi lá e atacou, mordeu a mão dele. Mas aí o efeito foi neutralizado. E ao invés de Paulo cair inchado e morto, Paulo foi usado com aquela mesma mão para impor a mão sobre o pai de Públio, que tinha hospedado Paulo e que há 3 dias estava com disenteria e febre, e a mão que foi mordida pela víbora foi a mesma mão que Deus usou para restaurar a saúde daquele homem. Quem aqui já foi curado pela imposição das mãos? Quem aqui já recebeu? Glória a Jesus. Eu já fui. Glória a Jesus. Eu lembro, a irmã Francilida me permita, mas eu lembro quando a cabeça bastante doendo, dolorida. E Jesus, por misericórdia, a gente foi visitar a irmã ali. Ela estava chegando ali, estava chorando, a cabeça bastante doendo. E ali Jesus curou ela na mesma hora, pela imposição das mãos. Glória a Jesus. E hoje nós vamos, para fechar esse tópico aqui, daqui a pouco a gente encerrar, e a gente volta na quinta-feira, se Deus permitir, com gosto de gás, para fazer a gente cultuar aquele. Já peguei J.I.U.S. aqui no domingo aqui, os irmãos já devem ter percebido aquele J.I.U.S., já imagina o que seja, aquele famoso tiro, em nome de Jesus. Então vamos lá. Hoje nós vamos ver sobre a imposição das mãos no recebimento do Espírito Santo e dos dons. Repita comigo: recebimento do Espírito Santo e dos dons. Pastor, se recebe também o Espírito Santo pela imposição de mãos? Ora, se uma pessoa pode receber demônios em seu corpo pela imposição de mãos, também é possível essa transferência, esse compartilhamento da presença do Espírito Santo pela imposição das mãos. Mas para isso é necessário que essa pessoa esteja cheia do Espírito Santo. Muita gente está orando aí dizendo receba o Espírito Santo, e as pessoas estão confundindo o momento ali de emoção, de comoção, e julgando ter recebido a presença do Espírito Santo. Eu preciso fazer uma ressalva aqui, irmãos. Preciso corrigir uma coisa que eu falei aqui. Acredito até que no tema, na noite que a gente trabalhou o tema, a doutrina dos batismos, falando sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Batismo com o Espírito Santo com fogo, que há uma diferença. E a gente costuma orar e chamar à frente, vamos orar para Jesus batizar com o Espírito Santo com fogo, mas por força de expressão, porque o batismo com o Espírito Santo, tem pessoas que ainda não receberam o dom de línguas, mas já foram batizadas com o Espírito Santo. Porque ser batizado com o Espírito Santo é receber a presença do Espírito Santo na sua vida. Então a gente fala mais, nós pentecostais, pegou e mais por força de expressão, vamos orar para Jesus batizar com o Espírito Santo, quando na verdade o correto seria vamos orar pelo dom de línguas, ou para receber o fogo do Espírito Santo, que é uma alusão a esse revestimento de poder que o Espírito Santo traz sobre a vida do homem e da mulher. Mas a correção que eu quero fazer, a ressalva que eu quero fazer,
É que eu falei aqui que quando a pessoa se arrepende, ela recebe o batismo com o Espírito Santo. Mas eu quero corrigir que não necessariamente. Porque é possível a pessoa, mesmo arrependida, não receber o Espírito Santo. Calma, eu não estou forçando o texto e nem pregando heresia. Eu vou provar biblicamente. Até porque durante o Antigo Testamento, poucas pessoas receberam a presença do Espírito Santo. Alguns catalogam que foram os reis, sacerdotes e profetas que geralmente recebiam o Espírito Santo. Hoje nós vamos ver, dentro de Atos dos Apóstolos, alguns irmãos sinceros que se arrependeram, que se batizaram no batismo de João, que é o batismo com água, mas ainda não tinham recebido a presença do Espírito Santo e receberam pela imposição das mãos. Vamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Quando você encontrar, você não lê, você mantém a Bíblia aberta, pode até marcar. Quando chegar em casa, você vai conferir. Eu vou aqui contextualizar, certo? E quando chegar em casa, você medita em Atos, capítulo de número 8. O contexto fala aqui que quando o diácono Estevão foi morto, e Saulo consentiu na sua morte, desencadeou-se ali uma grande perseguição contra a igreja, de sorte que os irmãos foram dispersos, por toda a Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Assim está no versículo 1. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas os irmãos se dispersaram por causa daquela grande perseguição. E decorrência dessa dispersão, Filipe, que era um dos 7 diáconos, agora um dos 6, porque já tinha morrido um, Estevão foi morto, restaram 6, Filipe era um deles. Filipe chegou à cidade de Samaria, ou Samária, como queira, e pregava a Cristo. Diz a palavra de Deus que o Senhor confirmou a palavra de Filipe com sinais, de sorte que muita gente se manifestava endemoniada quando Filipe pregava. Os demônios não suportavam e saíam dos corpos daquelas pessoas clamando em alta voz. Até coxos e paralíticos eram curados. Deus trouxe um avivamento àquela cidade, àquela região, de sorte que houve muita conversão, muita salvação de almas. Daí os apóstolos souberam e enviaram até Samaria 2 deles, Pedro e João, companheiros inseparáveis, Tiago não foi dessa vez. Tiago, que até mais tarde seria morto no capítulo 14 por ordem de Herodes. Então Pedro e João chegam à cidade de Samaria. Eles encontram ali uma multidão de novos convertidos. Aí nós vamos agora até o versículo de número 14. Capítulo 8, versículo 14. Glória a Jesus. Mais uma pausa aqui, olha para cá. Enquanto Deus usava Filipe para curar os enfermos e expulsar os demônios, havia ali um mágico, ou dependendo da versão, da tradução que você tem em mãos, pode estar escrito um feiticeiro. Alguém que trabalhava com artes mágicas, com feitiçaria. O nome dele era Simão. Ele era muito respeitado pelas pessoas, enganou muita gente, e Simão ficou admirado com o poder que Filipe tinha para expulsar demônios e curar enfermos. Olha os olhos de Simão. Quando Pedro e João chegaram, aí sim, vamos agora ao versículo 14, leiamos. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo.
Mas espera aí, no contexto diz que muita gente já tinha se convertido. Houve muita salvação, mas eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. E deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Porque, olha, como essa doutrina do Espírito Santo, que a teologia chama de pneumatologia, ela tem sido controvertida. Porque eu vi até por esses dias um pastor, ele publicou, o título da pregação era Abominável Doutrina da Trindade. Misericórdia. Porque geralmente quem não crê na Trindade zomba de quem crê. Porque eles alegam, muitos deles, que nós adoramos 3 deuses. Nós não adoramos 3 deuses. Nós adoramos um único Deus que subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Quando eles dizem que não existe 3, eu gosto sempre de usar, para mim, é um exemplo clássico. Se alguém chegar para vocês, você, lá na sua igreja, vocês creem na Trindade, você sabia que a palavra Trindade não existe na Bíblia? Aí, de fato, essa palavra não existe. Ela é relativamente nova, é dos primeiros séculos, mas a sua evidência é nítida, assim como cigarro não existe na Bíblia. E se cigarro não existe, então posso fumar cigarro? Se a Bíblia diz, não fala nada sobre o cigarro, mas lá em Gálatas fala dos vícios, dentre eles a bebedice, e aí diz assim, coisas semelhantes, é onde se encaixa o cigarro, o fumo. Então, vamos lá. Embora esse termo não existe na Bíblia, mas aproveitando aí, está bem pertinho aí, olha aí o 55, eu sempre faço questão de destacar o 55 e o 56, que falam, irmão, tão claramente. Aí você diz assim, irmão, você não crê na Trindade? Me explique o que está escrito em Atos, capítulo 7. Aí no mesmo, a gente está no 8, é no 7, capítulo anterior, versículos 55 e 56. Quem pode ler? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Cheio do quê? Do Espírito Santo. Diga comigo 1. Diga comigo 1. Já vai um aqui, cheio do Espírito Já vai um, vamos lá. Levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus E quem? Jesus. E quem? Jesus. Diga comigo 2. Vamos lá. Em pé à direita de Deus. À direita de quem? Deus. Diga comigo 3. Espera aí, irmão. Estevão cheio do Espírito Santo, e os céus abertos, e Jesus em pé à direita de Deus. Deus sentado no trono e Jesus em pé, esperando Estevão chegar na glória. Como não existe 3? Como não existe o Espírito Santo? O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, como alguns pregam. O Espírito Santo é uma pessoa de Deus, né? Jesus até disse em Mateus 12, quem blasfemar contra o Filho, se arrepender pode ter perdão, né? Se blasfemar contra o Pai pode ser perdoado. Mas veja como ele é tão especialista. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão nessa vida e nem na vindoura. E aí? E o que é blasfema contra o Espírito Santo é você atribuir uma coisa que Deus faz ao diabo. Dizer que é o diabo que está fazendo, sendo que é Deus que está operando aquele milagre, aquele sinal. Amém? Amém. Então vamos voltar lá para o versículo 15. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Olha, tem um parênteses aí no versículo 16, ó. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Eles já tinham sido batizados na água, né? Mas não tinha recebido ainda o Espírito Santo. Versículo 17. E o apóstolo, eu pergunto para você, como foi que Pedro e João notaram que ele tinha recebido? Como é que ele percebeu? Aleluia, Deus. Sabe o que é isso? Sinais visíveis e exteriores. Quanta gente debocha e despreza. Estou falando de crente. O culto, irmão, para mim é o melhor culto que tem. É o culto pentecostal. Irmãos? Tem hora que Deus fala assim, como ele está falando agora. Todo mundo em silêncio e o pastor só ensinando, a igreja só ouvindo.
Mas tem aquele culto que Jesus, o Espírito Santo, incendeia o ambiente, meu irmão. Como aconteceu sábado à noite aqui, não dava vontade mais de sair daqui de dentro, não. Aí tem gente que ainda bate. Isso é histeria, isso é emocionalismo, isso é desequilíbrio emocional, isso é jardim de infância. Vai para lá, bombeiro espiritual. Aqui é lugar de fogo, amém? Então, os apóstolos perceberam, de algum modo eles perceberam a ausência da presença do Espírito Santo. Espera aí, Filipe, você fez um bom trabalho. Jesus já até levantou o paralítico aqui, mas está faltando uma coisa. Esse povo precisa receber a presença do Espírito Santo que desceu lá no capítulo 2 no cenário. Está faltando a presença dele. Aí o versículo 17 diz o quê? Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Lembra de Simão, mágico? 18. E Simão vendo. E Simão quem? Vendo. Sinal visível. Simão vendo. Como é que vê o Espírito Santo? Não vê o Espírito Santo, mas vê a ação, a reação que ele provoca no homem e na mulher. As reações, os sinais são exteriores e visíveis. E Simão, vendo pela imposição das mãos do apóstolo, era dado o Espírito Santo, disse assim: ei, você quer quanto? Você quer quanto para me dar esse poder? Olha, ele já tinha até se batizado. Você quer quanto? E aí, dizendo: dá-me também a mim esse poder. Esse poder se recebe, irmão, com dinheiro. Ele é pago para que aquele sobre quem eu puser as mãos, olha a doutrina da imposição das mãos. Simão também queria impor as mãos. Para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. E para concluir, Pedro e João disseram assim: rapaz, vai com o teu dinheiro para lá. Você está enlaçado com fel e amargura. O Senhor te repreenda. Isso aqui não é negociável. Não se vende. Sabe como é que se adquire esse poder? Com oração, com jejum, com consagração, com santificação. Então, se o homem ou a mulher não é arrependido, não tem vida de oração, de consagração, e anda impondo as mãos sobre a cabeça do povo, ele pode estar impondo as mãos e ministrando qualquer coisa, menos o Espírito Santo, porque o Espírito é santo. Então, vamos para outra referência para a gente concluir. Aí de Atos, agora capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Aí sim, o pentecostal tende, costuma dizer assim: vamos receber, vamos ver até a frente para a gente orar para receber o batismo com o Espírito Santo. É mais por força de pressão. Mas pode acontecer que no meio daquelas pessoas tem alguém que vai ser batizado com o Espírito Santo, vai receber a presença do Espírito Santo. Não apenas falar em línguas, porque vai receber o dom de línguas, mas vai receber o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai passar a habitar dentro dele, dentro dela. Atos capítulo 19. Olha para cá. Daqui a pouco a gente lê o versículo para fechar. Apolo, repita comigo: Apolo. Apolo já tinha pregado na cidade de Éfeso e era muito eloquente. Diz a Bíblia que ele era poderoso nas Escrituras. Mas tem um detalhe: diz o texto que ele não conhecia o batismo, ele só conhecia o batismo de João. Priscila e Áquila, esse casal missionário, até chamaram ele, conversaram particularmente com ele, pontuando sobre o caminho. E eu acho interessante que quando Paulo chega na cidade de Éfeso, assim como Pedro e João perceberam a ausência da presença do Espírito Santo, ele vai perceber também. E ele encontra ali em Éfeso 12, quantos? 12 discípulos. Então, o resultado da pregação de Apolo foi um saldo de quantos? 12. Apolo era de Alexandria. Alexandria era a cidade do Egito, onde tinha na época a maior biblioteca do mundo. Ele era letrado, ele era culto, e quando ele conheceu a Bíblia, aí foi que ele mergulhou de cabeça na Bíblia. E
pregou com muita veemência, mas quando ele saiu de Éfeso, qual foi o resultado? O saldo de almas? 12. Quanto? 12. Mas você vai ver depois que chega Paulo, cheio do Espírito Santo, para ver como esse número vai bombar. Quando o Espírito Santo chega ali, ele chega e pergunta, encontra aqueles 12 discípulos e diz assim: recebeste? Eu comigo aí o versículo 2. E disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? Olha para cá, irmãos. Tem irmãos nossos, irmãs, com todo respeito, se congregam em outras denominações, igrejas com irmãs nossas, que também vão para o céu, como a gente vai, mas que não receberam a presença do Espírito Santo. Pastor, é possível? É possível. Por quê? Creio no Evangelho. Jesus disse: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê em quê? No Evangelho. O Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É diferente a pessoa ser instruída, não ser instruída sobre a pessoa do Espírito Santo, certo? Do que aquele que, além de não crer na evidência dos dons do Espírito Santo para o dia de hoje, além de não crer, ele zomba, ele despreza. Aí é outra situação. É outra situação. Mas tem irmãos nossos sinceros que eles deixam de receber porque não creem. Para os dias de hoje, eles até creem no Espírito Santo, mas não creem no ministério do Espírito Santo para hoje, porque é o chamado do cessacionismo. Eles creem que a obra do Espírito Santo já cessou, foi só para esse tempo. Então hoje não há mais cura, não há mais libertação, não há mais sinais. Foi só para aquele tempo, para vamos dizer, atrair as pessoas, chamar a atenção dos incrédulos, está entendendo? Mas hoje não há mais evidência, não creem mais. Então é possível, porque esses irmãos aqui, eles já eram salvos em Jesus, mas eles não tinham recebido, porque eles não ouviram nem falar do Espírito Santo. E aqui, com todo respeito novamente, eu vou me reportar no tempo e dizer que aproximadamente 100, e não lembro exatamente quantos anos atrás, quando chegaram aqui no Brasil, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, fundadores da Assembleia de Deus. Tinha muitas igrejas já na época aqui, mas que não pregavam o Espírito Santo. E quando eles pregaram sobre o Espírito Santo, eles foram expulsos até de um determinado seminário, de uma determinada igreja. Não vem com esse negócio para lá, porque eles já tinham vindo dos Estados Unidos. Eles fizeram um câmbio da Noruega para os Estados Unidos. Quando chegou nos Estados Unidos, o movimento que eles chamam, lá da Rua Azusa, é um fogo que começou, pegou da Rua Azusa e se alastrou por todo os Estados Unidos agora, e eles foram sapecados por esse fogo e passaram a falar em línguas estranhas. Aí Deus usou uma irmã em profecia e disse assim, que estava chamando eles para uma obra missionária muito grande na cidade de Belém, E eles foram pesquisar no mapa e descobriram que só existia 2 cidades do mundo chamadas Belém. Belém, onde nasceu Jesus, e Belém, capital do estado do Pará. Aí Deus não confirmou que era em Belém, da Judéia. Então vamos para Belém, vieram para cá, irmãos, sem saber nem falar em português. Aí uma determinada denominação receberam eles aqui a coisa, mas quando eles pregaram sobre o Espírito Santo, sobre o batismo com fogo, aí, meu irmão, foi expulso de lá. Só que tinha uma irmãzinha no meio daquele culto chamada Celina de Albuquerque. Ela procurou aqueles missionários doidos, vamos dizer, isso é uns hereges. Você veja, tinha salvação aqui, mas era aquela coisa discreta, pacata. Lembra que aqui em Éfeso tinha quantos? 12. Depois que o Espírito Santo entra na história, meu irmão, aí, meu irmão, o negócio é um incêndio que ele faz. Quando aquela irmãzinha ouviu, e durante o dia, me parece que era Daniel Berg que pregava, aliás, trabalhava, e com o pouco que ele recebia, pagava um tradutor para ajudar, um professor para ensinar português para Gunnar Wingre, que eles falavam sueco.
E assim eles iam com muita dificuldade pregando. Aquela irmãzinha chegou e disse: isso é verdade que vocês pregaram? E aquele português americanizado disse: é verdade, irmão. Disse: se você crê, chega em casa e chame por ele. Glória a Deus. A irmã Celina de Albuquerque, quando chegou em casa, isso está nos anais da história da fundação das Assembleias de Deus. E eu tenho que dar o braço a torcer. Foi a igreja que Deus usou para trazer o fogo do Espírito Santo para o Brasil. Os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre. E quando o Celina de Albuquerque estava em casa de madrugada, disse: "Ô, se é verdade que aqueles missionários suecos doidos falaram sobre o teu Espírito Santo, eu quero receber o teu Espírito Santo." Ah, minha irmã foi sapecada da cama, jogada na cama, caiu no chão. Aleluia. Foi a primeira crente batizada com fogo. Passou a madrugada em peso, falando em línguas estranhas. O quarto foi tomado de uma atmosfera da glória de Deus. Aí, meu irmão, foi a primeira de centenas de milhares e de milhões de crentes cheios do fogo e do Espírito Santo de Deus até hoje. Um culto com a ausência do Espírito Santo é agonizante. Dá vontade de ir embora. Mas quando ele está, você começa a falar nele, já começa a me arrepiar aqui. Já começa a ter aquele arrepio gostoso, só para começar a falar dele. Aí, para vocês receberam o Espírito Santo, nós nem ouvimos que haja Espírito Santo. Quem é? Aí, se vocês foram batizados em quê? Ele estava debochando, desfazendo de Apolo? Não. Mas era perceptível a ausência da presença do Espírito Santo, porque Apolo só conhecia o batismo de João, batismo com água. Peraí, vocês têm que receber também o batismo com o Espírito Santo, com fogo. Aí o que é que diz um texto? Lá no versículo 6: impondo-lhes Paulo as mãos. Impondo-lhes Paulo o quê? As mãos. Veio sobre eles o Espírito Santo. Olha os sinais exteriores e visíveis. E falavam línguas e profetizavam. Continue lendo em casa o que é que vai acontecer com essa igreja depois que o Espírito, que eles receberam o Espírito Santo. Se eles não viraram a asa de cabeça para baixo, o avivamento foi tão grande, tão sem precedente, que os bruxos, os feiticeiros traziam os livros de artes mágicas e empilhavam e queimavam. Foi muita conversão, porque a presença do Espírito Santo faz a diferença. E eu tenho que terminar, que minha garganta já deu. Mas vamos lá, para mais duas últimas referências. Eu tinha dito 8 dias, já passou 5 minutos. Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. É um negócio aqui bem interessante. Você sabia que é possível o homem de Deus, a mulher de Deus, impor a mão sobre a sua cabeça? Você recebeu o Espírito Santo, você recebe o Espírito Santo, um dom do Espírito Santo, mas se você não praticar, aquele dom fica inutilizado dentro de você. É preciso despertar o dom. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Eu vou adiantar aqui. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14 diz assim. Isso é Paulo escrevendo para Timóteo. Lembra que esse terceiro tópico é o quê? A imposição das mãos, o recebimento do Espírito Santo e dos seus dons. Vamos lá. Não desprezes o dom. O quê? O dom que há em ti. Está falando qual é o dom aqui? Não. Mas Timóteo sabia de que dom Paulo estava falando. O qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do... Observe que não é do presbítero, mas do presbitério. Colégio de presbíteros chamou Timóteo. Deus usou um deles na profecia. Isso é ou não é um culto pentecostal? Aleluia. É ou não é um culto pentecostal? De repente o Espírito Santo pegou os presbíteros. Um deles levantou-se e profetizou: Timóteo, vem cá, Timóteo, se ajoelha aí. E ele ministrou o dom, e os presbíteros, em concordância, colocaram as mãos sobre ele. Timóteo recebeu um dom que não é revelado aqui. Mas Timóteo, será que ele pôs em prática esse dom? Leia comigo agora na segunda carta, escrita aí. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo
6. Observe que nós lemos a primeira, agora nós vamos ler a segunda. Capítulo 1, versículo 6. Está escrito: por este motivo te lembro que despertes o quê? O dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas. Espera aí. Paulo teve que novamente lembrar de Timóteo. E por que será que Timóteo não estava pondo em prática? Vou dar algumas razões aqui que pode ter levado. Timidez, quando você lê o versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de temor, temor aqui é timidez, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Vergonha, versículo 8, portanto não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Mas pausa aqui, algumas razões. Timóteo poderia não estar exercitando por quê? Por causa da timidez, da vergonha, é a mesma coisa. O que mais? Medo de alguém não acreditar, criticá-lo. Porque não pense que você, quando Deus te usar, seja na profecia, na revelação, na palavra, não haverá unanimidade. Nem todos irão aceitar, nem todos irão concordar, nem todos irão crer. Lembre-se que Jesus expulsou um demônio de um rapaz que era surdo e mudo. Quando o rapaz passou a ouvir a falar, o que foi que os fariseus disseram? Tem demônio. Beelzebul que usa ele. Abençoe você dizer isso para Jesus. É o príncipe dos demônios que usa ele. Se disseram isso com Jesus, o que não vão dizer comigo e com você? Mas uma coisa é certa, Paulo está dizendo: olha, desperte. Sabe por quê? Porque quando você não desperta, você está enterrando o talento. Aí Deus tem vezes que usa o homem e a mulher uma vez na profecia. Aí depois que Deus usou na profecia, entregou a profecia, mas alguém olhou torto, mas alguém não gostou. Não vou profetizar mais não, para estar olhando torto para mim. Aí o que acontece? A pessoa vai e inutiliza. Aí eu lembro do que Paulo escreveu para Arquipo, Colossenses 4,17. Paulo diz: dizei, se não me engano é o penúltimo versículo da carta. Paulo já vai encerrar a carta e parece que o Espírito Santo lembra a Paulo e diz assim: diga uma coisa aí para Arquipo, antes de terminar a carta. Colossenses 4,17. Dizei também a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes do Senhor. Deus não quer saber se os homens vão fazer bico, cara feia, se os homens vão rejeitar, vão desprezar, vão difamar, vão caluniar. Importa que Deus quer te usar, Deus quer me usar, porque o reino dele ganha com isso. Vamos ficar de pé e orar agradecendo Deus.